Você já acordou com aquela sensação de que está vivendo no automático, como se estivesse caminhando, mas sem direção, tomando decisões, mas sem certeza, falando palavras, mas sem paz? Muitas pessoas vivem assim. Acordam, trabalham, resolvem problemas, enfrentam desafios, mas no fundo sentem que algo está faltando. Não é dinheiro, não é reconhecimento, não é companhia, é direção. Porque quando falta direção espiritual, a alma se cansa mais rápido do que o corpo. E é exatamente aqui que entra o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força, ele não é apenas uma presença distante. Ele é o Consolador, o Conselheiro, o Guia fiel. Mas a grande pergunta é, se Ele quer nos guiar, por que ainda erramos tanto? Porque muitas vezes queremos que Deus abençoe nossos planos, mas não queremos que Ele conduza nossos passos. Existe uma diferença enorme entre pedir ajuda e entregar o controle. Quando você pede ajuda, ainda mantém o volante nas mãos. Quando você entrega o controle, você confia que o caminho dele é melhor que o seu. E deixar o Espírito Santo guiar seus passos diariamente começa exatamente aí. Confiança. Não uma confiança superficial, não uma fé emocional, mas uma decisão consciente de dizer: hoje eu não quero andar sozinho. Imagine começar o dia assim, antes de tocar no celular, antes de pensar nos problemas, antes de responder mensagens. Você fecha os olhos e diz: Espírito Santo, guia meus passos hoje, fala comigo, mostra o que devo fazer, me livra do que não vem de ti. Essa simples atitude muda completamente o rumo do dia. Porque quando você convida o Espírito Santo para andar com você, você passa a perceber coisas que antes ignorava. Você começa a sentir quando algo não é para você. Você começa a perceber quando deve ficar em silêncio. Você sente quando precisa falar. Você discerne ambientes. Você identifica intenções. E isso não é misticismo. É sensibilidade espiritual. Mas existe um ponto importante que poucas pessoas falam. O Espírito Santo guia, mas ele não força. Ele orienta, mas não obriga. Ele sussurra, ele alerta, ele inquieta. Mas a decisão final sempre será sua. Quantas vezes você já sentiu algo dizendo, não vá? Ou, não responda agora? Ou, espere mais um pouco? E mesmo assim você foi, respondeu, decidiu, e depois percebeu que deveria ter ouvido aquela voz interior? Essa voz suave muitas vezes é o Espírito Santo tentando proteger você. Mas para reconhecê-la, é preciso diminuir o barulho. Vivemos em uma geração barulhenta, barulho nas redes, barulho nas opiniões, barulho nas comparações, barulho nas expectativas. E em meio a tanto ruído, fica difícil ouvir o sussurro divino. Por isso, deixar o Espírito Santo guiar seus passos diariamente exige algo essencial: silêncio. Silêncio não é ausência de som, é ausência de distração. É o momento em que você decide parar, respirar e ouvir. Porque Deus não compete com o mundo pela sua atenção. Ele espera que você escolha ouvi-lo. E quando você começa a praticar isso, algo muda dentro de você. Você para de agir por impulso. Você para de reagir emocionalmente. Você para de tomar decisões apenas baseadas no medo. Você começa a agir com paz. E a paz é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo está conduzindo você. Nem sempre o caminho será fácil, nem sempre será confortável, mas haverá paz. E paz não significa ausência de problemas, significa presença de Deus no meio deles. Outra coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo não guia apenas em decisões grandes, ele guia nos detalhes, no que falar, no que calar, no que aceitar, no que recusar, no que iniciar, no que encerrar. Mas para viver isso diariamente é necessário relacionamento. Você não consegue reconhecer a voz de alguém que não conhece.
Quanto mais você conversa com o Espírito Santo, mais familiar a voz dele se torna. E conversar não é repetir frases prontas, é falar com sinceridade. Você pode dizer: eu estou confuso, estou com medo, não sei o que fazer, estou cansado, preciso de direção. Ele não se ofende com sua fraqueza, ele se aproxima dela. O problema é que muitas vezes só buscamos o Espírito Santo quando estamos desesperados. Mas ele deseja caminhar com você todos os dias, na rotina, no trabalho, na família, nas pequenas decisões. Imagine viver sabendo que cada passo foi direcionado pelo céu. Imagine evitar erros que poderiam gerar anos de dor. Imagine sair de ambientes antes que se tornem armadilhas. Imagine reconhecer oportunidades antes que outros percebam. Isso é viver guiado pelo Espírito, mas existe um princípio poderoso. Quem quer ser guiado precisa estar disposto a obedecer. Não adianta pedir direção se você já decidiu o que quer fazer. Não adianta pedir confirmação se você ignora os sinais. Deixar o Espírito Santo guiar seus passos diariamente significa abrir mão do orgulho. Significa admitir que você não sabe tudo. Significa aceitar que nem sempre o que você quer é o que você precisa. E isso exige maturidade espiritual, porque às vezes ele vai dizer não, às vezes ele vai dizer espere, às vezes ele vai redirecionar completamente sua rota. E nesses momentos, a fé é testada. Mas toda vez que você escolhe obedecer, mesmo sem entender, você fortalece sua sensibilidade espiritual. E quanto mais sensível você se torna, mais clara fica a direção. Existe algo muito profundo que poucas pessoas percebem. O Espírito Santo não apenas guia o caminho, ele transforma quem está caminhando. Você começa pedindo direção e termina sendo moldado. Seu caráter muda, suas prioridades mudam, seus desejos mudam. Coisas que antes pareciam importantes perdem valor. Coisas simples passam a ter significado eterno. Você aprende a escolher propósito em vez de aplausos, paz em vez de pressa, obediência em vez de impulsividade. E quando isso acontece, seus passos deixam de ser aleatórios. Eles passam a ser estratégicos. Mesmo quando você não entende o motivo de algo estar acontecendo, você confia. Porque quem anda guiado pelo Espírito aprende uma verdade essencial. Se ele está conduzindo, nada é por acaso. Nem os atrasos, nem os desvios, nem as portas fechadas. Tudo faz parte de uma rota maior. Mas isso só é vivido por quem decide, todos os dias, entregar o controle. Não é algo automático, não é algo que acontece uma vez. É diário. Todos os dias você precisa escolher: vou andar pela minha vontade ou vou permitir que o Espírito Santo guie meus passos? E essa escolha define destinos. Porque pequenas decisões diárias constroem grandes resultados futuros. Talvez hoje você esteja em uma encruzilhada. Talvez precise tomar uma decisão importante. Talvez esteja cansado de errar. Então, comece simples. Hoje, antes de qualquer coisa, diga: Espírito Santo, eu confio em Ti. Guia meus passos. Fecha as portas que não são para mim. Abre as que vêm de Ti. E me dá sensibilidade para obedecer. Essa oração, feita com sinceridade, pode mudar completamente sua história. E no próximo bloco, nós vamos aprofundar ainda mais como identificar claramente quando é o Espírito Santo falando, como evitar confundir emoção com direção e quais atitudes práticas você pode desenvolver para viver essa condução todos os dias. Como eu sei que é Deus falando e não apenas minha mente? Essa pergunta é legítima. E a resposta não está em algo místico ou sobrenatural no sentido espetacular. Na maioria das vezes, a direção do Espírito Santo é simples, profunda e coerente. Primeiro princípio: o Espírito Santo nunca contradiz os princípios de Deus. Se uma decisão fere valores espirituais,
gera culpa constante ou alimenta algo errado, não é direção divina. O Espírito Santo não guia você para aquilo que destrói sua paz ou seu caráter. Segundo princípio, a voz do Espírito Santo gera paz, mesmo quando desafia. Isso é poderoso. Às vezes, ele vai direcionar você para algo que exige coragem. Pode ser uma conversa difícil, pode ser o encerramento de um ciclo, pode ser uma mudança inesperada, pode ser abrir mão de algo que você queria muito. Mas, mesmo sendo desafiador, haverá paz interior. Não euforia, não impulso, não ansiedade. Paz. A ansiedade grita, o medo pressiona, o ego insiste, mas o Espírito Santo conduz com firmeza tranquila. Terceiro princípio, a direção dele amadurece com o tempo. Quanto mais você pratica ouvir, mais você reconhece. É como aprender o timbre de voz de alguém querido. No começo você presta atenção, depois você identifica de longe. Mas existe um obstáculo silencioso que impede muitas pessoas de serem guiadas: a pressa. Vivemos em uma cultura que exige respostas rápidas, decisões imediatas, resultados instantâneos. Só que direção espiritual não combina com impulsividade. O Espírito Santo trabalha com processo, e processo exige espera. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja frustrado porque não vê sinais claros. Mas entenda algo profundo: o silêncio de Deus também é direção. Às vezes, quando não há clareza, é porque ainda não é hora de avançar. Aprenda isso. Se o céu não confirmou, espere. Muitas dores na vida poderiam ser evitadas se as pessoas aprendessem a esperar confirmação espiritual. Outro ponto essencial é a sensibilidade. O Espírito Santo muitas vezes fala através de pequenos incômodos internos. Aquela sensação de que algo não está certo, aquela inquietação que não desaparece, aquela paz que simplesmente não vem. Não ignore esses sinais, eles são alertas suaves. E há também o contrário. Quando você sente uma tranquilidade profunda diante de algo que parecia assustador. Isso é confiança sobrenatural sendo construída. Mas além de discernir, você precisa aprender a praticar. Como deixar o Espírito Santo guiar seus passos diariamente na prática? Primeira atitude: consagração diária. Separe minutos todos os dias para alinhar seu coração. Não precisa ser uma hora inteira se você não pode. Comece com 10 minutos, mas que sejam sinceros. Fale com ele, ouça, respire, agradeça. Segunda atitude: obediência imediata nas pequenas coisas. Se você sente que deve pedir perdão, peça. Se sente que deve ajudar alguém, ajude. Se sente que deve evitar algo, evite. Pequenas obediências fortalecem sua conexão espiritual. Terceira atitude: vigilância emocional. Nem tudo que você sente é direção. Às vezes é apenas ferida falando. Às vezes é orgulho reagindo. Às vezes é medo projetando cenários negativos. Por isso é importante perguntar: isso gera paz ou ansiedade? Isso nasce da fé ou do medo? Isso constrói ou destrói? O Espírito Santo nunca trabalha através do caos emocional. Ele traz clareza. E aqui está algo transformador. Quando você decide ser guiado, você também aceita ser corrigido. Correção não é rejeição, é cuidado. Às vezes Deus permite que algo dê errado para redirecionar você. Não porque Ele quer que você sofra, mas porque Ele vê o que você não vê. Quantas portas já se fecharam na sua vida e você achou que era o fim, e depois percebeu que foi proteção? Ser guiado pelo Espírito Santo significa confiar até quando não entende. Significa dizer: eu não vejo o caminho completo, mas confio em quem está conduzindo. Existe também um aspecto que muitos ignoram: ambientes. O Espírito Santo guia você também para lugares certos e tira você de lugares errados. Ambientes influenciam decisões.
Se você está constantemente cercado por negatividade, impulsividade e desordem, sua sensibilidade espiritual diminui. Mas quando você busca ambientes saudáveis, sua percepção aumenta. Isso vale para amizades, conteúdos que você consome, conversas que você participa. Quem quer ser guiado precisa proteger sua atmosfera espiritual. Outro ponto poderoso: gratidão. Pessoas ingratas têm dificuldade de perceber direção, porque estão sempre focadas no que falta. Mas quando você começa a agradecer diariamente, sua visão muda. Você passa a enxergar sinais, detalhes, livramentos, pequenas respostas. E quanto mais você reconhece a mão de Deus nos detalhes, mais confia nos grandes direcionamentos. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano vivendo assim, tomando decisões com paz, evitando caminhos destrutivos, sendo direcionado nas oportunidades certas, falando na hora certa, silenciando na hora certa. Isso não é utopia espiritual. É fruto de relacionamento constante, mas deixe-me ser honesto com você. Haverá dias em que você não sentirá nada. Haverá dias comuns, haverá dias silenciosos, haverá dias em que você se perguntará se está mesmo sendo guiado, e nesses dias a disciplina substitui a emoção. Você continua orando, continua buscando, continua confiando, porque maturidade espiritual não é viver de sensações, é viver de convicção. O Espírito Santo não abandona quem decide caminhar com ele. Mesmo quando você falha, ele redireciona. Mesmo quando você erra, ele ensina. Mesmo quando você se distrai, ele chama de volta. A pergunta final não é se ele quer guiar você. Ele quer. A pergunta é: você está disposto a ser conduzido? Está disposto a abrir mão do controle? Está disposto a esperar? Está disposto a obedecer mesmo quando não entende? Porque deixar o Espírito Santo guiar seus passos diariamente não é um evento espiritual, é um estilo de vida. É acordar e escolher confiar. É decidir ouvir antes de agir. É buscar paz antes de decidir. É aceitar correção sem resistência. É reconhecer que você não caminha sozinho. E quando você vive assim, algo extraordinário acontece. O medo diminui. A ansiedade enfraquece. A insegurança perde força. Porque você sabe que seus passos estão sendo conduzidos por alguém que enxerga o fim desde o começo. Talvez hoje você precise fazer uma entrega real. Talvez precise dizer: eu tentei do meu jeito, eu insisti nos meus planos, mas agora eu entrego. Guia-me. Essa oração simples pode iniciar uma transformação profunda. Comece amanhã diferente. Antes de sair da cama, diga: Espírito Santo, conduz meus passos hoje. Que eu não vá onde não devo ir. Que eu não fale o que não devo falar, que eu não aceite o que não vem de ti, e que eu tenha coragem de obedecer. Se você fizer isso diariamente, algo vai mudar. Não necessariamente o mundo ao seu redor primeiro, mas você. E quando você muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seu destino muda. Andar guiado pelo Espírito não elimina desafios, mas elimina a sensação de estar perdido. E quem não está perdido, caminha com propósito. Hoje você pode escolher viver assim, não mais reagindo à vida, mas sendo conduzido pelo céu. E essa é a maior segurança que alguém pode ter. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja força, seja direção. Porque quando você sabe para onde está indo, até o caminho mais difícil se torna suportável. Mas quando você caminha sem direção, até o percurso mais fácil se torna pesado. Deixar o Espírito Santo guiar seus passos diariamente é escolher não viver mais no improviso espiritual. É decidir que sua vida não será conduzida por impulsos, traumas, pressões externas ou expectativas alheias. É entender que existe uma sabedoria maior disponível todos os dias. E sabe o que é mais poderoso?
Você não precisa ser perfeito para ser guiado. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa ser alguém super espiritual. Não precisa sentir algo extraordinário. Você só precisa estar disponível para ouvir, disponível para obedecer, disponível para mudar de rota quando necessário. Porque Deus não procura pessoas perfeitas para guiar. Ele procura pessoas ensináveis. E quando você se torna ensinável, sua vida entra em um fluxo diferente. Um fluxo de propósito, um fluxo de direção, um fluxo de paz. Haverá desafios? Sim. Haverá dias difíceis? Sim. Mas você não estará perdido. E não estar perdido muda tudo. Imagine terminar cada dia com a consciência tranquila, sabendo que fez o que precisava ser feito, que evitou o que precisava evitar, que falou o que precisava falar, que silenciou quando era necessário. Isso é maturidade espiritual. Isso é viver guiado. Então hoje, antes de encerrar esse momento, faça uma decisão silenciosa dentro de você. Eu escolho não andar mais sozinho. Eu escolho ser guiado. Eu escolho confiar. E a partir dessa escolha simples, mas poderosa, um novo ciclo começa. Porque quando seus passos são guiados pelo Espírito Santo, você pode até não saber todos os detalhes do caminho, mas sabe, com certeza, que está na direção certa.